Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 26 de janeiro de 2026. Hoje é segunda-feira, é memória dos santos Timóteo e Tito, bispos. Timóteo, de pai pagão e de mãe judeu-cristã, Eunice, foi discípulo e colaborador de São Paulo e por ele colocado à frente da comunidade eclesial de Éfeso. Tito, também companheiro de São Paulo na atividade missionária, foi colocado na direção da igreja de Creta. Os dois discípulos são destinatários de 3 cartas pastorais do apóstolo, que deixam entrever os primeiros elementos dos ministérios na igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, rezamos as memórias dos bispos e apóstolos Timóteo e Tito, a quem são dirigidas 3 cartas paulinas, chamadas de cartas pastorais. Sobressaem sua atividade missionária fecunda e os ministérios nos quais a igreja nascente começa a se estruturar. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em cada casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia a liturgia reza a memória dos bispos Timóteo e Tito. Esses dois, segundo a tradição da igreja expressa na oração da coleta, foram ornados com as virtudes dos apóstolos. Timóteo parece ter sido discípulo predileto de Paulo. Timóteo, meu querido, aquele que possui uma fé profunda, recordo-me da fé sincera que tens. Tito foi outro colaborador do apóstolo Paulo, seu filho na fé. Ambos receberam cartas de Paulo. 3 dadas foram incorporadas ao cânon. 3 delas foram incorporadas ao cânon neotestamentário e são conhecidas como cartas pastorais. Nelas percebemos 2 aspectos essenciais. O primeiro, a atividade missionária fecunda, e o segundo, uma comunidade ministerial que organiza e estrutura a igreja nascente. O evangelho desta liturgia, do chamado dos outros 72 discípulos, recorda-nos que, apesar de Timóteo e Tito não pertencerem ao grupo dos 12, sua atividade missionária e evangelizadora são fundamentais para a propagação da mensagem de salvação inaugurada por Jesus e também para a consolidação de uma das primeiras formas de organização dos cristãos, que é a igreja ministerial. Caríssimos irmãos e irmãs, a messe é grande, os operários são poucos, mas há sempre um Timóteo e um Tito dispostos a ser missionários do reino. Companheiros de Paulo, são celebrados logo depois da festa do apóstolo Paulo. Paulo conheceu Timóteo muito jovem e o levou consigo nas suas viagens missionárias. Mais tarde, Timóteo ficou à frente da igreja em Éfeso. Depois teve dificuldades e Paulo chamou para Roma. Paulo estava preso nessa ocasião. De Tito sabemos que foi bispo de Creta. Recebeu uma carta de Paulo e foi um grande amigo e companheiro do apóstolo, sobretudo nas horas difíceis. 72 discípulos foram enviados por Jesus em missão. Eles foram 2 a 2, entre eles estamos nós. Juntemo-nos a eles. Queridos irmãos e irmãs, São Timóteo e São Tito eram bispos e estiveram muito próximos de São Paulo, o grande apóstolo das gentes, sendo seus colaboradores. Timóteo foi o coordenador da comunidade de Éfeso e Tito a de Creta. Foram bispos destas igrejas. O Novo Testamento traz 3 cartas pastorais dirigidas a eles, onde São Paulo realça a importância dos ministérios na igreja. Nós hoje temos a herança da fé que recebemos dos apóstolos, a qual devemos perseverar e aprender a passá-la adiante na realidade do nosso tempo e de nossa história. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Dizem que os lobos são rápidos, astuciosos, cruéis e violentos, e diante deles
pouco podem os cordeiros. Cristo então envia-nos para a missão sem saída. Sim, se quisermos enfrentar os lobos com as armas com armas de lobo. Não se usarmos armas que desconheceram, que é a verdade, o amor, a simplicidade, o desprendimento. Eles desconhecem e continuam desconhecendo a verdade, o amor, a simplicidade e o desprendimento. E não serão derrotados, surpresos verão que afinal foram simplesmente conquistados. É bem o jeito que devemos agir em nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que ornastes os santos Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos por sua intercessão viver neste mundo com justiça e piedade, para merecermos chegar à pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.